Hoje eu vou te levar para conhecer uma das cidades mais antigas do mundo que ainda é habitada. Hoje o nosso destino é Matera, localizada na região da Basilicata, no sul da Itália. Matera é um verdadeiro mergulho na história. Conhecida por suas casas escavadas na rocha, a cidade impressiona não só pela beleza, mas também pela sensação de estar viajando milhares de anos no tempo. Vamos começar esse tour pela parte alta da cidade e olha, já gostei do clima. Agora uma coisa é certa, tudo que Matera tem de linda, ela tem de escadas, então bora trabalhar a panturrilha. Nas viagens, eu adoro viver o lugar, caminhar sem pressa e conhecer o cenário criativo. Matera tem muitas lojinhas e ateliês espalhados pela cidade, e dá para perceber que aqui o feito à mão é realmente valorizado. Visitei o ateliê Lamberti. O espaço mistura a arquitetura e a arte da cerâmica, funcionando como um pequeno laboratório artesanal onde tudo é feito à mão, muitas vezes no torno, de forma bem tradicional. Ali dá para ver parte do processo criativo, como a escolha das cores, os esboços, os testes. Uma das obras, chamada Renascimento, é feita com objetos encontrados em lixões e nas ruas, que o artista transforma em peças cheias de significado com a alma de Matera. E uma das criações que mais me chamou a atenção foi esse speaker de cerâmica. Continuo a sognare a occhi aperti la mia ultima vacanza. Mi manca. A próxima parada é o ateliê Crea Quiricrea da artista Ângela Aramundo. Aqui, Ângela transforma fios e materiais simples em peças únicas feitas à mão, tudo com muito cuidado e tradição. Aqui você encontra roupas, cachecóis, bolsas, gorros e outros acessórios produzidos com técnicas de tricô e crochê, muitas vezes inspiradas em fotos antigas ou na própria história local. Esse lugar é mais do que uma loja, é também um lugar de encontro. Com seu conceito de filo-café, Ângela convida visitantes e moradores a sentarem juntos, tomar um café e até aprender a trabalhar com fios, compartilhando histórias e técnicas. Ao longo dos anos, Ângela se tornou uma figura querida entre os locais e também recebeu reconhecimento pela sua contribuição à tradição artesanal materana. Celebrada até com eventos como a Festa del Cappello, onde ela cria e expõe chapéus feitos à mão com significado cultural e artístico. A vitrine do ateliê da Alter Ego me chamou a atenção logo de cara com suas bolsas artesanais. Cada criação é feita à mão por Margherita e, como tal, é única. A busca constante por novas formas, sempre inspirada nas tradições locais, tão ricas em história, guia todo o processo criativo. Cada bolsa, cada pulseira, cada colar nasce do zero, desde a preparação dos materiais até a composição final. Agora, uma pausa para o almoço na La Locanda del Vicinato. O ambiente por si só já é uma experiência. Você come dentro de uma caverna escavada na rocha, que lembra muito as antigas casas da cidade. É simples, aconchegante e bem autêntico. O restaurante é conhecido pela cozinha italiana tradicional, feita com ingredientes frescos e locais. Comida bem feita, simples e com preço honesto. O peperoncino seco é muito usado em Matera e em toda a região da Basilicata. Ele aparece pendurado nas casas, nas cozinhas, nos mercados e, claro, nos pratos do dia a dia.
Antigamente, em Matera, o acesso à água potável era possível apenas por meio de algumas fontes e de 5 grandes cisternas espalhadas pela cidade. Para entender melhor essa parte da história, fomos conhecer o Palombaro Lungo, uma enorme cisterna subterrânea com capacidade para cerca de 5 milhões de litros de água, e funcionava como um dos principais sistemas de abastecimento da cidade naquela época. A cisterna foi construída por volta do século XVI, mas o mais curioso é que ela só foi redescoberta em 1991 durante obras realizadas na cidade. O interior da cisterna é revestido com uma espécie de argila usada para impermeabilizar as paredes. É impressionante pensar que lá no século XVI, sem os estudos e as condições que temos hoje, eles já dominavam esse tipo de técnica. Lá do alto dá para ver os buracos onde as pessoas baixavam os baldes de alumínio para retirar a água. E o mais impressionante é que até hoje ainda é possível ver nas paredes as marcas de oxidação deixadas pelos baldes usados naquela época. Sem dúvida, essa é uma grande obra da antiga engenharia hidráulica. Aqui cada detalhe é pensado. A rosácea, por exemplo, é um símbolo muito presente no sul da Itália, ligado à fé, à tradição e ao artesanato local. A pedra tufa é um dos elementos mais característicos de Matera e está por toda parte na cidade. Trata-se de uma pedra calcária clara, relativamente macia, fácil de esculpir e muito abundante na região. Foi justamente essa característica que permitiu que casas, igrejas e cisternas fossem escavadas diretamente na rocha ao longo dos séculos. Além de moldável, a tufa tem uma ótima capacidade de isolamento térmico, ajudando a manter os ambientes frescos no verão e mais quentes no inverno. Em Matera, a tufa não é só material de construção, ela faz parte da identidade, da paisagem e da própria história da cidade. Para fechar com chave de ouro, vale falar da vista, que é uma das mais impressionantes de Matera. Do outro lado da cidade, o cenário muda completamente. Lá embaixo passa um riozinho e à frente temos o Parco della Murgia Materana, com suas cavernas escavadas na rocha. O silêncio, a paisagem crua e a sensação de estar diante de algo muito antigo fazem esse mirante ser um daqueles momentos de pausa, só para observar e entender a dimensão histórica e natural do lugar. As paisagens parecem saídas de um filme e não por acaso Matera já foi cenário de grandes produções de cinema. E sabia que algumas cenas do 007 foram gravadas aqui? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Continue acompanhando essa temporada na Itália. Vou deixar a playlist aqui para você conferir. Muito obrigada por assistir. Um beijo!